Muito bem, acho que já estamos gravando. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Karina Zilman, eu sou docente na Unifesp. Estou aqui com uma função de facilitação na sala temática 2, hoje é dia 8 de abril, e a gente, nesta sala, conta com a colaboração da professora Andréia, no processo de coordenação, e a Juliana também está compondo conosco, Juliana Navarrete, no registro, na relatoria do que a gente vai depois passar na sala mais ampla, né, a respeito da discussão. O propósito, eu espero que vocês estão vendo esse texto está sendo apresentado, né? Então, é que eu vou passar ao texto, se alguém precisar fazer alguma colocação, me interrompa verbalmente, porque eu não vou mais enxergar, tá? Eu vou direto no texto. Então, vamos lá, pessoal. A proposta deste subgrupo é uma discussão sobre o desenvolvimento dos produtos técnicos educacionais. Eu coloquei esse texto como uma base para a gente iniciar uma discussão, iniciando, portanto, com uma definição do produto educacional, que a gente se refere ao texto que foi divulgado como base para a nossa oficina de produtos, o texto de Risati et al., sobre o que seria uma definição do produto. Eu vou ler rapidamente, o texto é curto, mas a gente precisa aqui registrar um pouco definições. Então, o produto ou processo educacional na área de ensino é o resultado tangível, oriundo de um processo gerado a partir de uma atividade de pesquisa, podendo ser realizado de forma individual pelo discente ou docente, ou em um grupo. Portanto, na modalidade profissional, os discentes precisam desenvolver esse produto educacional que necessita ser aplicado em um contexto real, podendo ter diferentes formatos. Um ponto importante é refletir sobre o timing, ou seja, em que momento desse processo se deve pensar a construção do produto educacional. Antes, durante, depois do desenvolvimento da pesquisa, e aí a gente se vale de um trecho do texto da Gisele Roças e Bonfim. O produto educacional deve surgir a posteriori, neste processo, sendo minimamente testado na realidade para o qual foi previsto e pensado, e pode ocorrer após a confecção do produto ou dar origem a ele. Então, tem algo aqui da ordem da temporalidade que a gente pode refletir, questionar, ampliar, enfim. O meu objetivo de facilitação é trazer também alguns elementos que sejam de interesse para a nossa reflexão. Outro aspecto relevante que todo produto em educação deve apresentar em sua descrição as especificações técnicas, ser compartilhável, registrado em plataforma, apresentar aderência às linhas e aos projetos de pesquisa do programa, apresentar potencial de replicabilidade por terceiros, além de ser desenvolvido e aplicado para fins de avaliação, prioritariamente com o público-alvo a que se destina. Portanto, tem que ter uma descrição de quem é esse público-alvo. Portanto, as dissertações e teses deverão conter no corpo do texto uma seção ou capítulo abordando a metodologia do desenvolvimento, segundo Risati et al. 2020. E aí é que eu acho que se foca um pouco o que a gente quer tratar nesse subgrupo. Então, tem algumas descrições dessa metodologia de desenvolvimento do produto educacional. Então, tem que ter a descrição das etapas, delimitação do problema a ser abordado, as etapas, idealização e elaboração do produto, prototipagem, se for o caso, aplicação, avaliação, validação. E aí, no texto de Risati et al., eles destacam que no mestrado é recomendado pelo menos a primeira instância de validação. Nós vamos falar um pouquinho só sobre isso, porque, afinal de contas, esse material já foi compartilhado para leitura antecipada. E a análise à luz do referencial teórico-metodológico. Eu vou colocar aqui, só para a gente lembrar dessa figura que tem lá no texto de Risati et al., vou tentar ajustar para uma página, acho melhor eu fazer assim, uma página. E colocar a figura. Eu não vou ler essa figura, porque afinal, mais uma vez, está lá no texto que a gente compartilhou, mas essa figura, ela traz uma ilustração desse desenvolvimento do produto, né? De como que essas etapas, elas são
interconectadas e elas são reflexivas umas às outras. Então, só lembrando o quanto esse material de base pode ser útil para a nossa discussão. Finalizando, a gente vê, né, que nesse texto da Risati et al., eles falam sobre dois importantes conceitos nesse processo de desenvolvimento, que é a prototipagem e a validação. Então, a prototipagem é uma simulação ou artefato de um funcionamento deste produto, com o objetivo de testar a funcionalidade ou usabilidade por parte do usuário. Já a validação, segundo Risati et al., ela tem duas possibilidades de etapa. A primeira instância, que ocorre durante a aplicação do produto, ela é obrigatória e ocorre de formas variadas. A gente também pode conversar sobre isso, na forma de grupos focais, narrativas, pesquisas de opinião, juízes por pares, entre outros. Essa etapa da validação deve ser descrita e diretamente relacionada ao referencial teórico e teórico-metodológico escolhido na pesquisa. A segunda instância de validação é considerada por Risati et al. Como obrigatória, e ela deve ser feita pela banca de defesa da dissertação ou tese, com base no instrumento de avaliação que foi proposto por Risati et al. E está nesse artigo que foi encaminhado para vocês. Destaca-se que há uma expectativa da CAPES que os produtos educacionais resultantes dos mestrados profissionais atinjam plenamente essa primeira instância, da validação. O que não impede que o mesmo produto tenha a continuidade do desenvolvimento pelo egresso e docente nos grupos de pesquisas dos programas que resultariam em produções bibliográficas diversas. Bem, diante dessas reflexões, que na verdade já tinham sido propostas a partir da leitura encaminhada para a nossa constituição da oficina, a gente propõe algumas perguntas norteadoras. Primeira, quais as possibilidades de metodologias de desenvolvimento de um produto educacional? Segunda, quais os desafios para a construção metodológica deste produto? E, por fim, quais encaminhamentos ou propostas são necessárias para a construção dessa metodologia de desenvolvimento do produto educacional? Lembrando que acho importante, eu vou parar de compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo. Voltar. Lembrando que o primeiro subgrupo vai discutir as concepções sobre produto educacional. A gente vai falar sobre desenvolvimento. E o terceiro vai falar sobre a questão da divulgação, basicamente é sobre a divulgação. Tem mais um nome, Andréia, estou esquecendo. Divulgação e... Implementação. Então, é importante também a gente contextualizar esses três âmbitos de discussões desses subgrupos para que a gente não fique tão preocupado com as questões conceituais e as questões de divulgação, porque elas serão alvo de discussão de outros grupos. Então, o que a gente aqui gostaria de focar, e temos pouco tempo, né? Nós temos uma proposta de encerrar às 11h20, já são 10 para as 11 da manhã, temos 30 minutos, né? Discutir justamente esses aspectos do desenvolvimento do produto, focando nas possibilidades, nos desafios e nos encaminhamentos necessários para que esses processos de desenvolvimento ocorram a contento. É isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que a gente consiga aí abrir uma discussão a partir das reflexões que a gente traz com esse texto, aí relembrando algumas ideias a partir do texto que a gente divulgou para vocês antecipadamente. Passo a palavra, quem quiser, sinta-se à vontade. Bom dia, acho que vou... Karina, muito obrigada pela tua entrada, né, que vai junto com a fala da professora Gisele, vai nos possibilitando pensar sobre esta fase, esse momento de desenvolvimento, né? Eu tenho realmente encontrado, junto com meus orientandos, e aí é uma alegria estar aqui junto com a Juliana, né, Juliana? Que o GEPRA tem um papel fundamental no nosso programa no desenvolvimento, né? Eu tenho percebido que o GEPRA desencadeia
né, nos nossos mestrandos, nas orientandas que eu estou junto, um processo que me leva a refletir. Quer dizer, é como se houvesse o GEPRA, ele ao atingir a orientanda, né, ele consegue me atingir, porque ela traz questões sobre o produto, né, e sobre o produto que aquela discussão coletiva feita de um outro lugar, né, porque não é o lugar da pesquisa estrita da orientanda, mas é o lugar da grande temática, das possibilidades de intervenção na prática. Então, eu acho que o nosso programa ele tem uma preciosidade que talvez a gente precise aprofundar sobre ele, né, ou sobre ela, a preciosidade, que é o GEPRA. Né? Então, eu tenho realmente percebido quanto o GEPRA me altera como orientadora quando os estudantes trazem, né? As questões que foram geradas lá, né? Pelo grupo de colegas, pelos professores, coordenadores daquele GEPRA, e os professores são diferentes, então tem perguntas diferentes, né? Mas confesso que tenho tido uma dificuldade, que talvez seja mais minha do que das minhas orientandas, nesse momento eu só estou com orientanda, que é daquilo que eu perguntei para a Gisele. Na verdade, eu não estava me referindo à última fala da Gisele em relação ao egresso, não teve tempo de eu continuar conversando com ela, porque eu sempre devolvo, e disse isso para a Juliana na nossa última orientação, assim, vamos andar com a pergunta e com a pesquisa para pensar no projeto, no produto, né? Então, eu, às vezes, me sinto segurando esse desenvolvimento, Karina, né? Ansiosa dele estar sendo precoce. Então, partilho aqui essa dificuldade, que acho que é mais minha do que das minhas colegas que oriento, mas eu também tenho experimentado a potência do GEPRA, mais um certo freio de mão puxado, com medo de produzir algo precoce, que, portanto, dialogue pouco com a pergunta sobre a prática. Olha, Silvia, eu acho muito interessante, agradeço a tua contribuição, porque realmente, por isso que eu trouxe a questão do timing, né? Porque realmente é muito delicado, né? A gente fica ansioso, a gente tem que fazer certos ajustes, até por conta de situações concretas, né? De repente, o produto que você tinha pensado, o projeto que você tinha pensado, muitas vezes muda, né? No meio do caminho. Então, acho que isso é uma questão importante para a gente discutir, né? Se vocês concordam que achar esse ajuste do timing é uma dificuldade, mas tem a ver com uma certa potencialidade também, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta porque eu também sou docente, também passo esses perrengues, né, gente? Que é um pouco, assim, uma coisa para provocar a discussão, se a minha pergunta, assim, a gente sabe realmente, Silvia, da potência que é o GEPRA 1, GEPRA 2, GEPRA 3. A minha dúvida é se a forma como o GEPRA está sendo proposto atualmente dá conta de toda essa discussão que a gente trouxe, que a professora Gisele trouxe, sabe? Dessa descrição de percurso, dessa descrição do desenvolvimento metodológico, porque eu me vejo muitas vezes com os nossos orientandos, a uma certa altura, eu falo, olha, você precisa descrever, eles olham com uma cara de surpresa, sabe? E aí eu me pergunto, mas você não conversou sobre isso, né? No GEPRA 1, no GEPRA 2, no GEPRA 3? E eles falam, não, professora, a gente conversou sobre as possibilidades do produto. Mas como que você vai construir um material que seja a transmissão desse processo de construção? Então, assim, eu particularmente gostaria de ouvir os colegas se eles sentem essa dificuldade também. Porque aí, muitas vezes, eu me vejo tendo que dizer, olha, o título da dissertação não é o título do produto, para onde a gente coloca esse desenvolvimento é anexo, não é anexo, é a parte, não é a parte. E eu fiquei pensando se isso também seria uma discussão importante para o GEPRA. Então, me perdoem minha ignorância, né? Eu gostaria de perguntar para vocês, porque
concordemos ou não se essa é a melhor forma de transformar o produto em algo, como se diz, plausível no mundo, a gente vai ter que tomar consciência de que é assim que nós vamos ser avaliados, né? Se a gente acha que talvez não haja necessidade, tudo bem. Mas eu acho que a fala da professora Gisele, a fala do GT, todas as produções que a gente encontra, nos dão os parâmetros pela régua pela qual seremos medidos. Concordemos ou não. Então, assim, sabe, se essa discussão acontece nesse âmbito do GEPRA. Ângela, quer falar? Não dá para ouvir, Ângela. O microfone, Ângela. Não, eu estava aqui pensando que esse foco, a questão do produto, eu acho que ela é uma discussão de todos os docentes do programa, né? Então, como que a gente vai construindo isso? Acho que ele não é, até porque a perspectiva do GEPRA, depois acho que a Flávia pode falar melhor, é um grupo de estudo sobre práticas, e aí como que a gente trabalha com as práticas, como pensa nas práticas, o foco não é o produto, é apenas no GEPRA 3 que tem uma ponte com o produto. Então, eu acho, não sei se eu entendi bem, né, mas eu acho que desenvolver o processo de produto caberia a todos nós pensar como fazer isso e como isso não ser uma coisa precoce, como disse a Silvia, não dá para ser algo que tem que estar integrado com o próprio processo de pesquisa, né? Porque a ideia do mestrado é refletir sobre a prática e, ao mesmo tempo, que questões dessa prática, pelo menos eu entendo assim, né? Vamos visualizando que pode ter um retorno, e o produto como essa possibilidade de retorno. Então, eu não sei se eu entendi bem a questão do GEPRA, enfim, porque pode cair numa perspectiva de que é lá o lugar que vai se pensar o produto, acho que nem é essa a proposição, pelo menos nós lá da Baixada, acho que tem uma perspectiva de trabalho das práticas, de reflexão das práticas, de foco nisso, para pensar com isso, para poder desconstruir pré-concepções, enfim. Então, aí eu acho que teria que pensar, né? Porque, às vezes, na fala da Karen, deu a impressão que, então, está sendo insuficiente para trabalhar a questão do produto GEPRA, mas acho que não era essa a perspectiva que a gente... E nem acho que deve ser, né? Eu acho que a questão é como que a gente trabalha isso e vai pensando como otimizar, porque, inclusive, essa discussão de foco tão importante e como fazer isso parte do processo é coisa que a gente precisa discutir e não focalizar, né? Pelo menos eu vou pedir já antecipadamente desculpa, que eu posso ficar talvez mais 10 minutos só, e acho que está sendo bem importante esse espaço, a fala, poder pensar, acho que é por aí mesmo, né? E adensando discussões, né? Então, queria parabenizar aí quem fez a organização, acho que foi bem bacana. Então, nesse sentido, pegando a fala da Ângela, eu acho que agora o nosso trabalho aqui é pensar nos desafios que temos. A Karina já colocou, que é essa questão da temporalidade, né? Que a gente se vê muito sem saber em que momento a gente vai desenvolver, como a gente vai articular, né? E eu acho que a professora Gisele trouxe uma questão para mim, uma dimensão que eu nunca avaliei muito, que é a questão do processo, né? E eu acho que é aí que a professora Silvia fala da importância do GEPRA no processo, né? No processo grupal, coletivo, de discussão, né? E o que nós temos que fazer hoje, nessa primeira oficina, porque outras virão, né, nessa discussão, é como é que a gente vai, além dos desafios, propor possibilidades, fazer proposições para que isso depois seja construído, até para o GEPRA repensar, se é necessário repensar esse processo, mas a discussão não é o GEPRA, com certeza, né? A discussão hoje é como é que a gente desenvolve, quais são os nossos desafios para o desenvolvimento do nosso produto. E aí eu gostaria muito de ouvir os estudantes que estão aqui, porque nós, docentes, já temos essa concepção, assim, como é difícil a gente articular, né? Essa questão em relação à pesquisa e o produto como um produto, né? Desse processo, mas
fico pensando que os estudantes têm muito a contribuir nesse sentido, né? Então, é um pouco isso, que a gente pudesse pensar nos nossos desafios, né? Tanto da temporalidade, mas também quais outros nós temos, né? Na concepção não, no desenvolvimento do produto. Acho que era isso que eu queria falar. Silvia? Acho que, Ângela, peço perdão se eu não tiver me feito entender, eu não acho que o GEPRA é sobre o produto, mas na minha experiência, até porque ele foi criado, né? Eu estava na criação, na reforma curricular, e como ele permanece hoje, ele, para mim, é sim um dispositivo curricular do nosso programa, que, ao pensar sobre as práticas, potencializa uma qualidade, para mim, aí o termo é qualidade mesmo, reflexiva sobre o produto, que eu acho muito cara, né? Que eu acho muito preciosa, que foi o termo que eu usei. Então, não é reduzir o GEPRA, pelo contrário, reconheço no GEPRA um espaço de potência de pensar sobre prática que dispara espaços dos times dos produtos. Concordando, né, de que nós não temos no desenho curricular do nosso programa um lugar depositado para o GEPRA. Nem na turma do CEDES, que é a turma inicial, nem na turma da Baixada, esse lugar ele está construído, e ainda bem, porque ele seria um lugar muito parado, né, muito estático. Então, eu acho que, conversando com a provocação de Andréia, acho que há uma articulação, Andréia, para esse desenvolvimento dos diferentes dispositivos curriculares. E acho que, em alguns momentos, eu sinto que nós, como programa, não conseguimos fazer essa articulação clara, nem para nós, nem para os estudantes. Está me ocorrendo agora, né? Eu tenho um conjunto de orientandas, na grande maioria, na linha 1. Creio eu, ouvindo, né, Gisele hoje, lendo, de que quando vou desenvolver a disciplina obrigatória da linha 1, as possibilidades de adensar a prática de processo de formação, currículo e de intervenção deveriam ter um espaço maior. E aí eu estou falando só, né, das experiências que eu tenho com o processo de ensino-aprendizagem na linha 1, que é a disciplina que eu tenho me dedicado. Então, acho que esses dispositivos, né, do GEPRA, os seminários, acho que também ali o seminário poderia ser um espaço, inclusive, dessa validação inicial, né, para a gente não criar uma nova instância dentro do caminho, né, curricular do nosso programa, e chamar para essa conversa também as disciplinas obrigatórias comuns, que eu acho que não têm se reconhecido como envolvidas na discussão do produto, né? Então, eu acho que o grande desafio para esse time, que tão bem coloca Karina, é que a gente consiga, de alguma forma, pensar processos de trabalho no mestrado profissional e, se Deus quiser, no doutorado profissional a partir do próximo ano, que articule os diferentes dispositivos curriculares já existentes. Curriculares, obrigatórias comuns, obrigatória de linha, GEPRA, para mim continua sendo muito precioso, GEPRA, os seminários. E aí o circuito das eletivas, né? Penso que esse é um desafio, André, né? Um desafio bastante importante que temos que enfrentar. Flávia? Eu estava aqui pensando que, bom, eu sou do GEPRA 1, né, e eu acho que essa discussão do produto, ela está mudando de lugar. Eu acho que ela está tornando-se mais central no nosso programa, diferente do começo. Mas o que eu noto, e eu concordo com a Ângela, que é uma discussão que não deve estar restrita ao GEPRA, e, particularmente, o que eu percebo no GEPRA, primeiro eu percebo uma diferença de encaminhamento, por mais que se fale, vamos trabalhar juntos, eu sinto que existe uma diferença entre São Paulo e Santos, e que eu acho que isso a gente tem que clarear, existe isso. Então, também é muito difícil o diálogo, necessário e difícil.
Por outro lado, eu noto que o GE-PRA1, vou falar do GE-PRA1. O que a gente tenta fazer ali, e que eu acho que também é importante no programa, porque a gente está falando das coisas que o GE-PRA não faz, mas eu acho que eu gostaria de falar das coisas que o GE-PRA faz, que é uma aproximação daquilo de que por que esses orientandos, por que esses profissionais com suas práticas resolveram fazer um mestrado. E a gente trabalha no GE-PRA1 com a cena marcante. E é muito interessante porque a gente vai tentando dar materialidade para aquilo que deu impulso para um projeto de pesquisa. E a gente nota que muitas vezes o aluno nem sabe direito por que ele quer, ele não tem às vezes clareza de por que impulsionou, que inquietação é essa que fez ele decidir por um mestrado profissional. Então, independente do produto ou não, eu estou falando do próprio lugar do orientando nessa pesquisa, ele poder incorporar e materializar, inclusive olhar para a sua prática, porque eu acho que o objetivo do GEPRAS é que ele olhe para a sua prática, mais um momento para ele olhar para a prática, para saber o que é que inquieta, para ele poder pensar, a partir dessa inquietação, o que pode ser uma proposta materializável, porque eu vejo o produto técnico como algo bastante pragmático e prático. Então, eu noto que, eu concordo, Silvia, que a gente fazer uma discussão do produto, se a gente não tiver incorporado o meu lugar nesse processo, ou o processo que me levou a estar aqui, ele fica ineficaz. Porque a ideia do produto é que ele seja eficaz, que o orientador, que o profissional volte para o seu trabalho e que modifique de forma pragmática o seu fazer no cotidiano. Então, não dá para a gente, às vezes, pensar num produto sem viver o processo. E eu noto que o GEPRA é um lugar importante, pelo menos assim a gente entende, de troca, de reflexão, e de que os alunos possam habitar o problema da sua prática. Porque, às vezes, o orientando, ele nem percebe que ele está sufocado, ele sente um incômodo, estou falando do GEPRA1, ele sente um incômodo, ele sente uma inquietação, mas, às vezes, ele não consegue nem dar nome. E é muito interessante isso. Então, eu estou só falando para a gente ter um certo cuidado, né, de a gente querer a forma antes do processo. Porque, de fato, o produto técnico, para mim, ele emerge dessa habitação do problema. Aí, sim, ele pode ficar interessante enquanto produto, né? Então, a gente tem que ter muita calma. E eu também acho, só para terminar, né, que o tempo está passando, como a Ângela, não é uma questão do GEPRA só. Mesmo porque a gente tem uma questão aqui no GEPRA, que é o seguinte, os orientadores têm perspectivas, às vezes, diferentes, diversas. E eu acho que não dá para a gente bater de frente com perspectivas. Eu acho que também cada processo ele é único e é do seu orientador. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque os GEPRAs eles são processos coletivos. Então, a gente tenta buscar um comum ali, uma discussão que seja maior, uma discussão que seja da prática, do trabalho. E se a gente começar a direcionar coisas ali no GEPRA, não vai ser bom para os próprios orientadores. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. E muito respeito, né, pelas perspectivas múltiplas presentes também no mestrado profissional. Obrigada, gente, é isso. Ai, eu que agradeço. Olha, eu pedi a palavra, mas eu vou tentar ser bem breve, porque a gente tem pouquíssimos minutos. Eu concordo, assim, realmente que com a ideia, né, de que a discussão sobre o produto não é de um âmbito, mas eu queria retomar a proposta a fala da professora Silvia, quando ela diz que é preciso essa articulação entre diferentes dispositivos curriculares. Eu concordo, mas, assim, eu articulo essa fala com a da Flávia, né, de que parece que houve um certo deslocamento no programa, agora trazemos a ideia de um foco na questão do produto, né? Era algo, como a Flávia disse, que não era exatamente assim no passado. Então, eu fico pensando se faz sentido, né, para esse grupo, nessa discussão, essa articulação
entre diferentes dispositivos para pensar o produto. Ou isso não é o foco? Porque, de fato, né, a comentação da professora Ângela, da professora Flávia, esse lugar do GEPRA é um lugar de formação, é um lugar de reflexão, é fundamental. Mas, então, que espaço seria esse para a gente pensar essa coisa que a gente põe no mundo e chama de produto, né? E se esse deveria ser o nosso olhar? Eu também me pergunto, porque é um processo, né? Então, só para falar, acho que Luciana colocou, a Juliana, não se me lembro se foi a Juliana ou a Luciana que colocou no chat algumas questões, né, importantes. A gente, num processo de autoavaliação, a gente vai romper um pouco com a avaliação externa, né? A avaliação externa propõe um formato de produto, sem pensar nas características do programa, nas singularidades do programa. E a gente tem uma singularidade, por exemplo. A professora Gisele estava falando de produtos muito interessantes da área da tecnologia, da área de ciências e ensino da matemática, né? O nosso é ensino em ciências da saúde. Tem uma dimensão aí muito importante que vai impactar no nosso produto, né? Em como a gente vai elaborar, como a gente vai produzi-lo e como a gente vai validá-lo, né? Qual a importância disso? E acho que todo mundo aqui sabe dessa dimensão, a gente está trabalhando com pessoas o tempo todo na saúde, né? Com a formação, com a intervenção, então, em várias áreas, e aí, assim, é esse o nosso desafio, pensar a partir daqui como é que esse produto ele vai ser elaborado, né, vai ser desenvolvido a partir das nossas características, da nossa singularidade do nosso programa. Pode falar, Jennifer. Eu sou ingressante, né? E aí, com tudo que eu tenho ouvido até aqui, tenho ficado bastante incomodada, porque antes de eu entrar, antes eu pensei num produto, né? Eu vi o problema na minha área de trabalho e acho que naturalmente já criei algumas hipóteses, né? Acho que é por isso, então elaborei meu projeto em cima disso, dessa problemática. E aí, quando a gente entrou aqui, a gente vai vendo que é muito além, né? É um outro universo. E aí eu fiquei. Parece que veio tudo por água abaixo. Falei, meu Deus, então acho que eu pensei errado, ou enfim. Tá sendo um desafio, sabe? E eu acho que na pergunta aqui mesmo, né? Quais os desafios? E aí eu comecei a pensar também no meu ambiente de trabalho. O que eu tinha pensado inicialmente, talvez no decorrer do processo, não seja exatamente como foi né? Como eu idealizei. Eu acho que essa é uma questão que deve ser considerada, as coisas saem um pouquinho, às vezes sai muito, né, do que a gente projetou. Então, assim, para mim, hoje, o desafio está sendo elaborar novamente o que eu quero, o que eu espero de produto final, porque eu tenho sido bastante incomodada com relação a isso. Eu não sei se eu estou na direção certa, entendeu? Mas, enfim, é uma inquietação que eu acho que seja natural de todos os ingressantes também. Acho que isso é importante, me lembra o Mobile, das bundinhas. Sabe? Nossa, sensacional. Verdade. Porque, sabe, Jennifer, aí a gente está aqui pensando o produto e o mestrando diz, espera aí, a minha realidade, o meu cenário de trabalho, o que se espera de mim, o que eu espero do que eu estou fazendo, tudo isso também tem que entrar nessa equação, né? Muito bom. Luciana? Oi. Quando a professora Gisele disse, né, que o produto é a materialidade de um processo educacional, aí também eu sou ingressante, e aí veio todo o meu produto que eu pensei no meu anteprojeto, eu falei assim, não, vai mudar tudo. E aí, porque é algo muito mais amplo. Como que eu vou conseguir, mediante a minha demanda, criar um produto realmente eficiente que poderá ser utilizado por outras pessoas, poderá ser utilizado, né, na totalidade, né, ou
parcialmente ou como inspiração. Então, a elaboração de um produto, para nós que estamos ingressando, ele entra com uma proposta, mas um mês de aula a gente já pensa em outras coisas, a gente já começa a receber muitas informações, e essa oficina está sendo assim, excelente, justamente para nós repensarmos o nosso produto, ainda mais nós que estamos entrando agora no programa. Está sendo muito eficiente mesmo. E aqui nós pensamos muita coisa, né? Nós queremos mudar o mundo, né? Atender uma demanda, solucionar um problema, mas não é tão simples assim como nós imaginávamos, é muito mais amplo. Pessoal, eu vou agradeço, Luciana, vou passar a palavra ao Sidney, e aí a gente já tem que encaminhar para encerrar por conta do tempo, tá? O microfone, sim. Tem microfone, Sidney. Eu fiquei com dúvida relacionada a esse processo de avaliação, porque antigamente o produto poderia não ter sido ainda experimentado, digamos assim, ele só precisaria ter sido proposto. Então, eu gostaria de saber se atualmente existe a ideia de que é necessário que o produto seja utilizado, aplicado, experimentado, e que haja uma descrição disso na sua apresentação. Queria conferir essa impressão que eu fiquei aí pelas informações que vieram. Se houver, Sidney, no volume, né, final que a gente entrega, essa descrição, esse volume ganha qualidade na avaliação da nossa área, né? Como a gente não conseguiu, como programa, construir muito claro, a gente, né, a questão do tempo, dos 24, enfim, por inúmeras coisas, qual foi uma mudança para dizer, olha, nós temos um momento de avaliação, ainda que concordemos que ele é insuficiente. Foi quando a ficha de avaliação da defesa, Sidney, ela passa a ter 2 campos. Exigindo... A ata. Desculpa, a ata. Exigindo, inclusive, a partir deste ano e destas oficinas, né, André, é um desafio que o programa terá que construir para levar à próxima quadrienal uma descrição melhor. Não vai mais poder ser aprovado e não aprovado. E aí a palavra é poder mesmo, Sidney, porque a área foi dando prazo, né? Então, legal, vocês incluíram na ata. Agora precisa incluir mais coisas na ata, Sidney. O produto, ele é viável? O produto, ele tem a ver com aquilo que a Luciana falou, com o espaço para o qual ele foi pensado? Ele tem uma potência de uma amplificação? Ele é mais local? Então, estes itens, para essa quadrienal, então, a partir, né, de 2023, melhor se for ainda em 2022, mas vamos dizer que não dê tempo para nós, terá que entrar, Sidney, para o mestrado. Para o doutorado, caso a gente seja aprovado, aí vai compor um nível de avaliação. Né? Então, é quase como se a gente pudesse estar tendo uma qualificação, mas não uma qualificação nos termos acadêmicos. Não é para eu mostrar para uma banca para ela dizer legal. É uma qualificação voltando para pessoas. Né? Então, se eu estou trabalhando com preceptores de residência, eu tenho que estruturar, descrever, validar antes de seguir, Sidney. Mas aí, porque são 4 anos, né? Então... Olha, professora Silvia, a gente tem, só lembrando que a gente tem a perspectiva de uma das oficinas a gente falar sobre avaliação, né? Isso é importante. Porque isso só um pouquinho, essa pergunta do Sidney é muito importante, porque esse é um processo que a gente vai construir conjuntamente, né? Isso. Então, a gente vai ter que ter uma ficha de avaliação nossa, que a banca vai usar, mas a gente precisa construir essa ficha, Sidney, não é qualquer ficha, né? Porque a CAPES já tem a dela como padrão, né? Mas nem sempre se adequa ao que a gente, né? Por isso que eu falei da singularidade do nosso programa. Isso a gente vai ter que pensar, né? Muito bom. Juliana, você... O microfone, Silvia. Um minutinho.
Esses desafios, eu estava pensando que não é um não desafio, mas eu acho que poderia ajudar a entender, né, aquilo que eu propus, a articulação dos diferentes dispositivos curriculares, que a Andrea traz, cuidar para observar as singularidades do nosso programa. Eu até anotei, enquanto Gisele falava, que eu acho que daria para a gente fazer um certo portfólio ou um certo catálogo nesses 20 anos de programa. Quais são os produtos que nós produzimos? Né? Quais são os produtos que as linhas têm criado uma certa identidade? Porque se a gente olhar, né, como passa por nós, a linha 1 tem uma certa característica de produto que é diferente da linha 3. Não é melhor, não é pior, mas é diferente, não é? Que é diferente da linha 2. Então, talvez uma sugestão coletiva aí, André, eu sei que você está assistindo os desafios, mas que talvez para pensar desenvolvimento, por isso que eu estou trazendo essa sugestão, se a gente montasse um certo catálogo, eu não estou achando a palavra, né? Então, estou entre portfólio, catálogo. A gente fez, Silvio, um mapeamento do último quadriênio dos produtos. Acho que você está falando de algo maior que é interessante. Nós temos uma questão muito séria em relação a isso. É difícil achar os produtos. Nós tínhamos um registro de produtos e que a gente não conseguia achar por linha. Eles não estavam registrados nas linhas, né? Por exemplo, na capa do produto não tem a linha, não tem que produto se é um curso de formação, se é sei lá. Foi muito difícil puxar esses produtos e fazer um mapeamento deles. Olha a que ponto a gente está falando de algo muito anterior a isso, mas é um trabalho que pode ser feito, sim. Flávia, querida, rapidinho, por favor. Está fechado seu microfone, Flávia. Não, está aberto. Não, da Flávia. Não, eu estou te ouvindo. Ué, eu não estou ouvindo a Flávia, não. Tá. Eu também não estou ouvindo. Eu também não estou ouvindo, não. Eu estou ouvindo. Coisa louca. Estou ouvindo. Eu acho que é o fone, viu, Flávia? Eu acho que é esse microfone que às vezes dá. Peraí, eu vou te... Ah, voltou. Agora está dando para ouvir. Voltou. Ai, gente, desculpa. Mas parou de novo. Andréia, você está me ouvindo? Ah, voltou! Estou ouvindo. A gente consegue, alguns de nós conseguem te ouvir. Tá bom. Tá. Vai. Não, deu problema na internet. Andréia, Parou de novo. Então, tem sim, Flávia, mas a gente está falando de um mapeamento muito mais criterioso, que foi muito difícil a gente fazer, não é? Porque também nos faltam essas informações básicas, sabe? Porque cada um entrega o produto de um jeito, o básico, né? Mas a gente tem que olhar para isso, quem sabe a próxima oficina. Acho que acabamos o tempo, né? Pelo amor de Deus, daqui a pouco o povo da sala maior dá um puxão de orelha na gente. A gente vai encerrar para poder voltar para a sala maior. André, você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Não, só que podemos levar esses pontos, né? Jennifer anotou uns, eu também anotei. E você fala, Jennifer, a Jennifer? É a Juliana. Não, a Juliana, desculpa. Bom, pessoal, eu vou encerrar a gravação, tá? Tá bom. Então, vamos voltar para lá. Obrigada.